A nossa proposta hoje... Ei, Lucelina, bem-vinda, boa noite, tudo bom? É isso aí, Luciano, que boa notícia, ué. Continua no processo, tá? Que vai dar para resolver isso tudo aí numa boa, tá bom? Isso, muita água. Tá? O chazinho de quebra-pedra também é bom, tá? Essa é boa, né, Lucelino? Dá vontade de rodar a baiana, não dá? Bom, vamos lá, vamos começar, né? Eu já quero começar pedindo a vocês novamente, né, uma certa desculpa, né, porque a gente vai falar de assuntos que mexem muito com o emocional da gente. Mas se a gente for deixar conta do emocional, a gente não consegue raciocinar direito, tá certo? E a nossa proposta é trazer outros olhares para assuntos dolorosos, assuntos esses que são tão dolorosos emocionalmente que chegam a doer no corpo, tá certo? As dores do nosso corpo, elas são reflexo das dores do nosso psiquismo. Quando o nosso psiquismo trabalha distorcido, distoante do que é a realidade da vida, então os órgãos, as células vão trabalhar fora do padrão natural delas, tá certo? E é isso que vai nos trazer... Ei, Verônica, boa noite, bem-vinda. E é isso que vai nos trazer dores, desconfortos, tá certo? Então, no assunto nosso, né, que o objetivo principal do Miami, que é fibromialgia, onde a perda é o fator comum nas dores das pessoas que têm esse diagnóstico. E, é claro, quanto mais essa dor for afetiva, né, mais vai doer. E a perda, a dor pela perda, principalmente quando é a perda de alguém afetivamente próximo, tá certo? Isso principalmente para a mulher, porque a mulher tem aquela tendência de assumir a maternidade, de tomar conta, de criar laços mais profundos com os filhotes, com as pessoas à volta, né? Então, por isso é esse padrão muito comum na mulher, da dor pela perda, tá certo? E principalmente a perda pela morte. Então nós vamos tratar aqui de um assunto muito dolorido, tá? Mas eu quero trazer para vocês uma visão nossa, uma interpretação nossa do que a gente encontra nos evangelhos de Jesus a esse respeito. Por que isso? Por que evangelho de Jesus que a gente vai usar? Porque, como nós falamos na live anterior, né, existem os semeadores de ideias, de pensamentos trigo, e existem os semeadores de pensamentos, ideias joio, tá certo? Então, para nós, Jesus é um semeador de trigo. Então, a gente procura estudar os evangelhos, mas fora da visão das instituições religiosas, tá certo? Que fica bem claro. Eu não quero aqui ofender a sua religião, muito pelo contrário, tá? Eu não quero mexer nessa área, mas como, além da perda, a culpa também é um fator muito presente na causa das dores, e a culpa é um fator tipicamente, basicamente de origem religiosa, porque semeadores de joio colocaram a ideia de pecado, a ideia de culpa, a ideia de penitência, de punição, de castigo, até de castigo eterno. Você vê se tem uma condição um negócio desse. Ei, Eli, boa noite, bem-vinda. Vê se tem
cabimento uma ideia dessa, um castigo eterno, tá certo? Esse conceito de inferno, de céu e inferno. Então, o que a gente quer fazer aqui é trazer os mesmos evangelhos que essas pessoas usam, mas sobre a nossa visão mais técnica, mais racional, tá bom? Não, eu estou falando, isso é subjetivo, é uma ideia nossa, é uma conclusão nossa. Claro que também outras ideias seguem esse raciocínio. Então, no assunto morte, eu prefiro a ideia de que morte é apenas o oposto de nascimento, ou seja, então, nascimento e morte, isso faz parte do mundo físico, do mundo material. Tudo que é feito de átomo, inclusive o corpo da gente, ele começa, cresce e desaparece. Os átomos voltam, né, para a natureza, tá certo? O que foi? Para o quesito vida, não existe oposto. Compreende isso? Então, nascimento e morte são dois polos, né? Dois lados de uma mesma moeda física, material. Para o quesito vida, só existe vida, sempre vida, eternamente vida, tanto no início quanto no final, tá? Só existe vida. Para nossa essência como vindos, né, do Criador, Criadora de todo o universo, só existe vida. Nós somos uma pequena, uma fagulha, né, dessa energia, dessa força toda. Compreende isso? Então, o que eu quero trazer para vocês? Nós até falamos no nosso convite, né? Se vocês quisessem dar uma estudada antes, em Mateus 17. Então eu vou fazer assim, Damasceno, boa noite, bem-vinda. Eu vou fazer assim, eu vou ler, né, eu peguei aqui na internet, Bíblia online, você pode pegar a Bíblia que você tiver aí. Eu só peço um certo cuidado, porque existe muita, principalmente modernamente falando, né, cada igreja, a Batista fez uma Bíblia, os outros lá, cada uma descendência, né, da religião. Ei, Roniel, boa noite, bem-vinda. Ei, Souza, boa noite, bem-vinda. Cada uma dessas igrejas fez um aconchego, né, da Bíblia, da origem. Então nós vamos pegar aqui, o que é engraçado disso é, por mais que tentaram desvirtuar esses conceitos, esses ensinamentos de Jesus, a essência continua. A essência não conseguiram tirar. É isso aí, gente. Vamos dar um coraçãozinho aí para ajudar a nossa live, hein? Tá? Tá bom? Então nós vamos fazer assim, nós vamos ler os trechinhos, e quando tiver um ponto que eu quero trazer para vocês, chamar a atenção, aí a gente para a leitura e vamos comentar isso, tá? E claro, se você tiver uma opinião, tiver uma sugestão, uma discordância, um questionamento, coloca aí, tá? A gente vai... É uma conversa, eu não quero jogar uma ideia sem que haja um entendimento junto com a ideia, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui para... Antes disso, antes da gente começar diretamente no assunto, eu quero sugerir para vocês, eu vi uns 4 filmes, alguns você acha até na Netflix, outros talvez tenha que esperar mesmo passar na programação normal, mas são filmes baseados em fatos reais que tocam nesse assunto. São pessoas que tiveram experiências mais ou menos parecida com essas que a gente encontrou aqui no Evangelho de Mateus 17. Então fizeram um filme, é gostoso de ver, é muito peculiar, vai mexer com a crença nossa a esse assunto
a respeito de morte, tá? Questão de vida também espiritual, tá bom? Esses filmes são um que eu gosto, todos eles eu gostei, eu estou comentando que eu assisti todos eles, tá? Minha Vida em Outra Vida. Se quiser anotar aí, é bom para você procurar depois e assistir. Milagres no Paraíso. 90 Minutos no Paraíso. E o outro, O Céu é de Verdade. Tá? Assim, sempre que possível, procura assistir esses filmes, que eles não têm tendência. Existe muitos filmes espírita, por exemplo, que falam sobre isso, mas o espiritismo já é uma religião que define esse modo, né? Esses outros filmes não, eles não têm essa produção de entidades religiosas, tá bom? Então vale a pena assistir. Então agora vamos direto no assunto que a gente está querendo comentar hoje aqui. Então está lá em Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então já vamos começar por aqui, porque o Miami, né, que a gente desenvolveu, nas outras lives a gente já falou sobre isso, ele é todinho baseado em Mateus 6, 21, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo, de tal modo que se seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Se os olhos forem maus, o corpo terá trevas. Então, como fala de luz aqui de novo, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. É importante a gente notar aqui o poder de consciência que é essa personalidade que viveu entre nós, chamada Jesus. Tanta consciência, tanto poder, que ele conseguia transformar o próprio corpo, que era de átomos feitos nossos, e as vestes, que eram de panos feitos as nossas, a esse nível de resplandecência, de luminosidade. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos amigos. E, seguindo, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora, veja bem, Moisés é outro personagem que a Bíblia fala sobre ele, né? Na época dos judeus lá, que eram escravos lá no Egito. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, que Moisés viveu como nós há 1200 anos antes de Cristo. 1200 anos antes. Elias foi um profeta que viveu em torno dos anos 600 antes de Cristo. Então, o que é para se entender, que eu pelo menos percebo nesse versículo, no terceiro. Apareceram, vejam bem, estavam lá Pedro, Tiago e João, e Jesus, né? E apareceram Moisés e Elias, sendo que Moisés e Elias já eram mortos. Então, o que apareceu para eles naquele momento? Moisés e Elias usando um corpo espiritual. Um eu persona, lembra do eu observador e eu persona? O mesmo eu observador que era Moisés, o mesmo eu observador que era Elias. Boa noite, Leandro, bem-vindo. Tá bom, meu irmão? Bem-vindo. O mesmo eu observador que era Moisés e Elias.
né? Um e outro. Na época, vivos com eu, personas relativos. Nesse momento aqui, nessa passagem, nesse monte, nessa hora, eles apareceram os mesmos eu observadores com eu personas de outra matéria, e uma matéria mais sutil. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas eu quero que vocês percebam isso. O eu persona físico atômico que eles usaram e o eu persona de matéria espiritual com que eles apareceram lá nesse momento. Ficou claro isso? Ou eu viajei na maionese desse entendimento? Tá certo? Então essa é a proposta da ideia que eu quero colocar para vocês. Então, aí continuando aqui. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que é que precisamos entender agora nesse versículo 4? Pedro, gente, pessoa como nós, teve a percepção dos seres espirituais que estavam presentes lá no monte. Ficou claro isso também? Então, meus queridos, essa habilidade que Pedro, que nesse relato aqui, demonstra que Pedro tinha. O que é isso? O que significa isso? É a coisa mais comum que a gente vê por aí. Pessoas comuns como nós, que têm uma habilidade de percepção a mais, extra comum. Eles têm a capacidade de ver e de ouvir os seres que vivem nesse mundo espiritual, nesse plano, nessa dimensão, nessa faixa de frequência que a gente chama de espiritual. Entenderam isso? Ficou claro isso também? Então não pense você que as pessoas que dizem, é claro que tem charlatão, como tem em todo canto, em todo lugar, tá certo? Mas pessoas sérias, eu conheço várias pessoas sérias que têm essa habilidade, que conseguem escutar, que conseguem ver o plano espiritual. E garanto para vocês que há pouco tempo atrás todos eram internados em hospícios, dizendo que eram doenças mentais, né? Estão entendendo? Mas está aí. Então era o que devia ter acontecido com Pedro. Entende? Essa percepção extra é isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui. E vejam bem que para ele era tão real isso, outro detalhe, né? Era tão real que ele sugeriu que fizesse 3 cabanas para eles dormirem, para eles passarem a noite ali. Ei, Deise, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Vocês estão entendendo o quanto era real para Pedro, no caso, essa visão? Entende? Que ele falou assim, então vamos fazer uma cabaninha aqui para todo mundo, cada um dormir no seu espaço. Compreenderam isso? Então, aí, continuando. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, aqui, olha bem, ou uma outra voz apareceu naquele momento em meio a uma nuvem e falou com eles. Falou, tá certo? Então, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Essa voz eles não perceberam quem falou, não é? Mas eles escutaram e tiveram muito medo, porque não sabiam de quem era.
E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Então, o que a gente percebe aqui? O medo desse fenômeno extraordinário para eles, como é para nós, né? Eu não coloco dúvida de que isso tenha acontecido. Vocês estão entendendo? Mas então o medo, essa emoção do medo, como nós temos medo, são homens, né? Ficaram admirados, espantados com aquele fenômeno que aconteceu, que saíram daquela sintonia e perderam a capacidade de perceber mais aquilo, e tudo voltou ao normal, entre aspas, normal, né? O que era antes, compreende? Então conversaram com Jesus, voltou ao normal, acabou o fenômeno, vamos chamar assim, das vozes das pessoas que estavam ali, em outros corpos, outro tipo de corpo, né? E agora, uma coisa interessante aqui, ó. Perdi aqui. E aproximando-se, Jesus tocou, e erguendo seus olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, você sabe o que tem de interessante aqui? Por que será que Jesus pediu para eles não contar a respeito desse fenômeno com as outras pessoas? Sabe por quê? Porque eles seguiam a lei judaica, né? A lei de Moisés. E a lei de Moisés proibia que se falassem com os espíritos. Então, outra questão que eu coloco para você aqui: precisa proibir algo que é impossível de acontecer? O que vocês acham? Tem gente que fala assim: não, mas isso é impossível de acontecer. Não é possível nem falar nem ver os espíritos. Eu te pergunto, se é impossível, por que precisa proibir? Estão entendendo? Então, Jesus não queria que eles falassem isso, porque aí sim teriam motivos para condenar Jesus, como tentaram fazer. Tentaram várias vezes, com várias armadilhas, né? Para que pudessem acabar com aquela, como é que fala? Jesus não obedecia os caras das leis, nem da lei romana, nem da lei judaica do templo, os sacerdotes daquela época, tá certo? Então, se ele ferisse a lei deles, eles já teriam um meio de eliminá-lo de uma vez. Ele não faria, não completaria o processo que ele veio fazer, tá certo? E outro detalhe que tem nesse trechinho aqui é como ele chama o Filho do Homem. Por que ele não fala o Filho de Deus, como as religiões sempre pregam por aí? Por que ele fala o Filho do Homem? Estão me entendendo? Jesus, o próprio Jesus, entendia aquela voz que eles ouviram lá, aquela falou alguma coisa, alguém hierarquicamente era superior, era acima. Esse é meu filho amado, tá certo? E Jesus se reconhecia como Filho do Homem, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Estão entendendo que tem coisa por trás aí? Então, ele pediu que não falasse, né, a respeito dessa visão. E os discípulos, seguindo agora aqui, capítulo 10. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro?
Então veja bem, na escritura judia, os escribas, já existia a profecia de que o Cristo, o enviado, ele viria depois que Elias retornasse. Põe bem sentido nisso. Então os judeus originais já aceitavam a ideia de que os seres viviam uma vida, passavam para o plano espiritual como estavam lá Moisés e Elias e retornassem uma outra vida, porque Elias precisava retornar para que depois de Elias retornasse, aí sim viria o Cristo, viria o enviado. Estão entendendo o raciocínio, a lógica? Então, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, só para completar o raciocínio, né? Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então, meus queridos, para mim não existe nada mais claro do que isso. João Batista era o mesmo eu observador que era Elias, voltou, retornou à vida, o mesmo eu observador, usando outro eu persona. Elias naquela época, 600 a.C., e João Batista agora, próximo da chegada do Cristo. Ficou dúvida nisso? Vocês acham que tem algo diferente disso, nessa ideia? Então, por que eu estou fazendo questão de reforçar esse conceito com vocês? A morte, a gente sofre tanto, né? Eu falo de cadeira, né? Porque eu já sofri isso, né? Com a morte de pessoas ligadas a gente, afetivamente próximas. Mas a morte não é algo que define uma situação. A morte é um estágio, é um nascimento, crescimento e morte. Mas depois disso, não só eles, como está contado aqui, mas todos nós, vocês e eu, faremos de alguma forma, em algum momento, um retorno, uma nova experiência. E é aí, meus queridos, que eu quero colocar para vocês uma outra questão que a medicina sai na tangente por algumas questões em que eles chamam de doenças genéticas, sabe? Então a pessoa está lá cheia de dor, sofrendo, vai no médico, o médico faz lá aqueles exames e tal, não acha, ele não consegue entender por que a pessoa está tendo aquela dor, está tendo aquele sofrimento. Aí dá um nome qualquer lá, você é hipertenso, você é diabético, você é ansioso, você é depressivo, você é isso, você é aquilo. Aí o cara pergunta para o médico assim: mas doutor, por que eu sou assim? Da onde veio isso? Aí o médico fala assim: isso é genética. Como assim genética? Essas doenças minhas então eu herdei dos meus pais? Os meus pais é que são os culpados pela minha doença? Então, o que eu quero trazer para vocês com esse conceito, com essa ideia? Não são seus pais. Não é culpado, não é culpa. Mas é você mesmo. Somos nós mesmos. Nós mesmos
O mesmo processo que faz a gente adoecer agora, né? Se você está sentindo dor, se você está sofrendo, raciocina, lembra de todo o processo que a gente vem estudando até agora, com todas as lives, né? Cada uma das lives a gente fala de um assunto. Mas esse processo tem um gatilho, tem acontece alguma coisa na vida que a pessoa não compreende, não entende, e a psique dela começa com uma certa arrogância e começa a fazer pirraça porque aquilo é fora do padrão, fora do entendimento, fora do que ela quer. Isso afeta as células do corpo, afeta os órgãos começam a funcionar mal, tá certo? E a pessoa, não resolvendo essas coisas, pode sim levar esse mesmo defeito, entre aspas, físico, no DNA para a próxima experiência. Então, pode acontecer sim, mas é do próprio indivíduo, é tarefa dele, é responsabilidade dele, tanto a origem quanto resolver, quanto entender o que está acontecendo para resolver definitivamente. Vocês estão compreendendo isso? Então, não tem como fugir, não tem escapatória. E não é castigo. Isso não é castigo, não é punição. A pessoa pode nascer, às vezes, com mais deficiência física do que outros, como a gente tanto vê, mas é porque dentro do processo dela, individual, subjetivo dessa pessoa, esse corpo com limitações, por mais estranho que pareça, trará benefícios para que essa pessoa reformule a sua vida, reformule a forma de ver as coisas. E assim ela vai resolvendo essa questão nessa oportunidade agora, ficar livre para próximas oportunidades viver maravilhosamente bem. Então, meu querido, volto a repetir, não é castigo, não é punição, não é penitência, é apenas um processo de aprendizado. Repito, o nosso sistema é autodidata. O sistema olhe para você, entenda o que acontece no corpo, o que está se passando energeticamente no seu corpo, como a sua psique, a sua inteligência está processando as informações que você recebe, e informações que você recebe abarcam todos os sentidos, mas o principal deles, que é o pensamento. Se você está deixando se levar por semeadores de pensamentos joio, cuidado com isso, porque você que vai precisar encontrar onde está a diferença do joio e do trigo que semearam para você. Então você que tem passado por processos super dolorosos, né, de perda, pensa sobre isso, reflete. A nossa ideia é trazer para vocês que o Criador disso tudo, Criador, Criadora, né, é algo tão perfeito, tão poderoso, tão forte, tão, né, que não deixou falhas, não existe falhas nesse processo. Aí você fala assim, mas por que existe a maldade então? A maldade existe porque pessoas levadas por outras ideias, como eu já falei para vocês aqui, começa lá com, por exemplo, né, porque tem outros, do mesmo jeito que a gente falou aqui, ó, existe Moisés, Elias, Siddhartha Gautama, Buda,
Jesus, Maomé, 600 anos depois de Jesus. Então, em todos os lugares do planeta, em todas as épocas, em todas as eras, houveram semeadores de trigo, ideias trigo, pensamentos trigo. Ei Douglas, boa noite, bem-vindo. E em todas as épocas também, os outros que se aproveitam desses ensinamentos, desses seres, deturpam esses ensinamentos e montam instituições para benefício próprio, para si, para a família. A gente chama de cortes, né? Então, todos esses processos fazem com que a gente possa enxergar as coisas e escolher qual que você quer seguir. É uma opção que você tem. Está entendendo? Você pode ver qualquer pessoa pegar esse texto que a gente está lendo aqui, estudou, e os caras vão trazer assim tanta marabalismo, sabe? Para transformar isso aqui, esse textozinho que tem tanta coisa muito bonita aqui da gente entender, né? Entender para aliviar, não é para martirizar. Vocês compreendem isso? É para aliviar. Quando você entende que a pessoa que você perdeu, entre aspas, porque a perda está com a ilusão da posse, e a gente não tem a posse, já demonstramos isso também. Então, quando você entende que essa relação, essa conexão com essas pessoas não acabou por aí, que em algum momento nós vamos nos reencontrar para novas oportunidades, para novos aprendizados, porque o que está acontecendo no planeta Terra, com toda essa, principalmente com essa chegada, né, dessa pandemia, é que as pessoas se voltaram para dentro e encontraram as sombras, as crenças que precisam ser quebradas, as crenças que precisam ser trabalhadas, olhadas, entendidas, para que sejam transformadas. A gente precisa tirar o olho mau, a forma de olhar que dói, que machuca, que causa trevas no corpo. A gente precisa parar com isso. A gente precisa deixar de ser arrogante. As nossas interpretações, as nossas reflexões, cada dia que passa vai resumindo, afunilando a causa dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Perdão. E eu tenho tido muita percepção nessas duas palavras que eu citei, aliás, 3 palavras, que a gente precisa arriscar do dicionário, deixar de praticá-las. A primeira delas é a culpa. Entenda que a culpa foi colocada no nosso sistema por semeadores de joio. Tá bom? Não existe culpa, existe aprendizado. Existe aprendizado. Quem age, atua com maldade, mais cedo ou mais tarde vai ter que consertar o que fez, a merda que fez. Essa é a verdade. Mas não é castigo, é a oportunidade de consertar. Tá bom? E os semeadores de trigo. Então você pode muito bem escolher, fazer a sua opção. Então esse conceito de culpa veio por esse intermédio. São pessoas que se autodenominam representantes do Criador na Terra, que fizeram isso para dominar, para manter a pessoa. Eu até procurei esses dias num atendimento nosso,
essa nossa amiga, aluna, né, pupila, ela falou pra gente, isso que você está falando aí nem é o credo, não, é o ato de contrição. Existe uma imposição de um ato de contrição no indivíduo, na pessoa, no seguidor dessas ideias, dos semeadores de joio, para que você fique para que você não progrida. A verdade é essa, que você chega num ponto tal que você o corpo não aguenta, sabe? Porque você está jogando toda a carga de culpa nisso. Junto com a culpa vem a condenação, junto com a condenação vem a penitência, a punição. E como que isso é feito no corpo? É a própria pessoa que está fazendo, você está sendo induzida, né? O sujeito que está lá falando na frente, que está lendo isso aqui, dando umas interpretações esquisitas, segundo a minha opinião, é claro, né? Então, ele tá te conduzindo a fazer você se culpar por algum erro que possa ter cometido. E isso é falso. Ninguém faz o seu pior. Não há por que se culpar. Se você fez alguma coisa que não deu bom resultado, refaça. Comece outra vez, refaça. Esse é o aprendizado. E é por isso que dói. Toda vez que doer, toda vez que for desconfortável, é porque alguma coisa não funcionou direito. Então reveja essa coisa. Vá atrás, ande para trás na vida. Veja o que aconteceu, como você olhou para isso. E aí vem o caso da arrogância. Então vem a culpa, vem a arrogância. A arrogância tem 2 R's, porque produz muito cortisol. É a pessoa que acha que sabe tudo, acha que tudo tem que ser do jeito que ela quer. E eu falo isso, mas eu ainda bem que meu ouvido, né, tá pertinho aqui da minha boca, porque eu, mais do que ninguém, preciso escutar isso. Que a gente tem mania de achar que, porque tem um entendimento diferente, né, começa a ser meio prepotente, sabe? Então é bom que eu mesmo depois eu mesmo gosto de assistir a nossa live, né, para ver se ficou razoável as ideias que a gente está colocando. Então ainda bem que eu vou escutar isso também, perder essa arrogância, sabe? E a pirraça, que mesmo a gente entendendo, a gente percebendo que as coisas que o Criador não inventou essa história de culpa e de penitência, de castigo, está escrito no livro, sim, mas quem escreveu é semeador de joio, pode saber disso, tá? Então, onde você vê, onde se fala que Deus puniu, Deus castigou, que Deus destruiu não sei o que, isso é falso, é completamente, porque não existe isso na criação. Essa qualidade foi colocada em Deus por homens. Homens é que se acharam que aquela história lá, aquela colocação lá de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o que se auto-intitulou representante de Deus falou assim: então Deus é semelhante a mim, então ele vai ter os meus gostos, o que eu gosto é o que ele gosta. Vocês estão entendendo? E é por isso que começaram a matar, a destruir em nome de Deus, desde o rei Davi, por exemplo. Vocês estão entendendo? O sujeito invadia cidades, matava assim a rodo. É muito sangue, muito sangue. Então esses conceitos é que a gente precisa mudar. A gente precisa entender os evangelhos, né? Os ensinamentos de Jesus. E nós já falamos também que Jesus não escreveu nada. Você vê aqui, ó, que esse que a gente está lendo aqui, o Mateus, ele não estava lá naquele dia. Olha só,
Quem estava lá naquele dia? Pedro, Tiago e João. Vocês estão entendendo? Mateus não estava lá, mas ele escreveu. É claro que ele colocou as interpretações dele aqui, segundo ele escutou algum deles contando e escreveu. É claro que esses 3 que estavam lá escreveram também. Mas os semeadores de joio não permitiram que os outros evangelhos chegassem às mãos das pessoas. Só chegou esses 4. Por que os outros não apareceram? Vocês estão entendendo? Aonde que vai a semeadura de joio? Esse conceito eles chamam de poligenesia, né? De vários nascimentos. Ele foi tirado mais ou menos no ano de 500 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Porque o imperador romano daquela época, que era o mesmo Papa, ele não podia aceitar essa ideia de que teria que, numa próxima existência dele, responder pelos atos de crueldade que ele cometia naquela época. Então ele simplesmente tirou esse conceito do processo. Mas você percebeu aqui que o judeu antigo já entendia isso, já tinha esse conceito. Vocês estão entendendo? Aonde que vai o perigo das ideias? Então, para suprir essas ideias, criaram as tais, né, a tal do perdão, que o sujeito vai lá contra os pecados, aí o padre dá lá uma penitência, a pessoa acha que com isso está resolvido, né? Chegaram até o cúmulo de certo tempo de vender perdão para construir aquelas basílicas caríssimas. Foi isso que provocou a revolta de Martim Lutero, né? Que acabou fazendo uma transformação nas ideias da igreja, mas acabou também voltando para o mesmo processo, o mesmo tipo de funcionamento. Depois surgiram os evangélicos, né, que veio pegando essas ideias diferentes, né, e montando novas religiões, e isso, a meu ver, acabou se transformando nesse vestido velho, cheio de retalhos novos. Então, o que vai acontecer? O vestido velho vai puir, vai sumir, e os retalhos vão ficar todos separados, porque está tudo desconectado. Vocês estão entendendo? Cada pessoa montou o seu processo religioso usando os mesmos livros. Boa noite, Fabi. Vocês estão entendendo aonde que chega o processo? Aonde que está o perigo? Então, meus queridos, o que eu queria deixar para vocês era isso aí. Para que você pense, quando alguém chegar perto de você falando, dizendo, né, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, toma cuidado, tá? Pode ser que as pessoas estejam usando esse argumento para benefício próprio. Então, e não tem jeito. São cegos, né? Cegos guiando cegos. Mais cedo ou mais tarde, a consequência desses atos vai chegar para todos nós. Toda pessoa que usa violência de alguma maneira. Elizabeth, boa noite, bem-vinda. Toda pessoa que usa violência em qualquer grau contra qualquer ser, mais cedo ou mais tarde, vai colher o mesmo processo. Então, as dores que a gente sente, elas têm origem nas nossas formas de entender a vida. Se está doendo, está sofrendo, é porque esse entendimento está fora, está distoante da realidade. Tá bom? Então, eu acho que é isso, já está
Já está quase chegando o nosso horário aí, a garganta também já está ficando castigada. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez, a atenção, a oportunidade. Se quiserem deixar algum comentário, deixa lá, a live vai ficar gravada no IGTV do Instagram, né? A gente tem também, está colocando também no canal do YouTube. Lá é melhor porque dá para diferenciar um título, né? O que a gente está falando na live, os assuntos tocados na live. E você pode também deixar o seu comentário, sua discordância, tá bom? E caso você precisar de orientação pessoal sobre esse aspecto, né, que a gente trabalha com esse processo instintivo do ser humano, com esse aspecto das crenças. Então houve muita distorção nisso. Obrigado, Deise. Depois qualquer dúvida fala no grupo também que a gente complementa, tá bom? É muito importante os conceitos ficarem mais claros, porque o entendimento é a melhor forma de começar a resolver esses processos, tá bom? Então, se você precisar de orientação personalizada para essas coisas, entre em contato com a gente, que a gente faz uma programação aí bem feita, tá bom? Que seja possível para você, tá? E para a gente também, é claro, tá bom? Muito obrigado a todos. Namastê. É isso aí. Um beijo.